Fala pessoal, na aula de hoje iremos fazer uma revisão, levando em consideração algumas questões que tratam da introdução à dinâmica e às leis de Newton. Nossa primeira questão, ela tem um texto de apoio aqui, que fala: sempre que necessário, use π igual a 3 e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ela diz o seguinte: a força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo Fat, força de atrito, igual a 8 vezes 10 a menos 3 newtons, sendo o módulo da força normal igual a 2 vezes 10 a menos 2 newtons, o coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco é igual a... Então vamos ver aqui os dados da questão, A questão ela já nos dá aqui a força de atrito, que é 8 vezes 10 a menos 3 newtons, e também nos fornece o valor da força normal. Como ela só quer o valor do coeficiente de atrito cinético, a gente entende que a força de atrito, que a gente chama de Fat, vai ser igual ao produto da força normal vezes o coeficiente de atrito cinético. Então a força de atrito que ele já dá aqui na questão, ela vale 8 vezes 10 a menos 3, que é igual à força normal aqui, que vale 2 vezes 10 a menos 2, vezes o coeficiente de atrito cinético. O 2 vezes 10 a menos 2 está multiplicando o coeficiente aqui, então ele passa dividindo. Então, passando todo mundo logo para cá, a gente vai ter aqui 8 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Então, o valor do coeficiente de atrito vai ser 8 dividido por 2 vai ser 4, vezes divisão de bases iguais, que tem 10 aqui e 10 aqui, eu conservo a base e faço a diferença dos expoentes. Então fica menos 3 menos 2. Então o coeficiente de atrito cinético aqui vai ser 4 vezes 10 menos 3. Faço o jogo sinal aqui menos com menos, que fica mais. Então aqui fica menos 1. Logo, a nossa resposta é a letra C. Nossa segunda questão. A mecânica clássica ou mecânica newtoniana permite a descrição do movimento de corpos a partir de leis do movimento. A primeira lei de Newton para o movimento, lei da inércia, tem como consequência que, antes da gente analisar as alternativas, vamos fazer uma reflexão mais ou menos sobre o que é essa lei da inércia, Ele fala da primeira lei de Newton, para o movimento, também conhecida a lei da inércia. Veja o seguinte, a lei da inércia ela vai descrever situações em que a aceleração do móvel em um referencial inercial ele é igual a zero. Ou seja, para que esse móvel esteja em equilíbrio, é necessário que a somatória das forças que agem sobre o corpo seja nula. Assim, de acordo com a segunda lei, a aceleração também será nula. Então, a gente tem da lei fundamental a seguinte relação, que força é o produto da massa vezes a aceleração. Então, se esse corpo ele desenvolve um movimento uniforme, essa aceleração aqui ela é zero. Então, a gente tem que a resultante das forças sobre esse corpo, ela tende a ser nula, Ela tende a ser nula. Então, o que é que acontece? Essa situação impõe que a velocidade seja constante ou o móvel esteja parado, pois em ambos os casos, a aceleração seja zero. Então, vamos observar aqui as alternativas. Se um determinado objeto se encontrar em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Então, o que a gente acontece aqui? Nós temos um corpo que desenvolve um movimento uniforme, em que a aceleração dele é nula, ele está desenvolvendo um equilíbrio dinâmico. Então, nesse caso aqui, nenhuma força está errada. A gente pode anular. Letra B. Se o objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força. E assim que essa força cessa, o movimento também cessa.
Basicamente, a primeira lei ela vai se resumir da seguinte maneira: se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, a não ser que sobre ele seja exercida uma força fazendo com que ele entre em movimento. E quando esse entra em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, essa força cessa, o movimento também cessa, está errado. Letra C. Se a soma das forças que agem no corpo for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação a um referencial inicial. Então, ó, já achamos nossa alternativa correta, que é a letra C. Terceira questão, a questão 2020 da FAMERP, que diz o seguinte: em um local em que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, uma pessoa eleva um objeto de peso 400 newtons por meio de uma roldana fixa, conforme mostra a figura, utilizando uma corda que suporta no máximo uma tração de 520 newtons. A máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto durante a subida, sem que a corda se rompa, é. Então, vamos analisar aqui a situação. Ó. Eu gostaria que vocês observem que tem dois tipos de forças agindo sobre essa situação aqui. Ó. Nós temos aqui sobre a massa a força peso, né? Atuando para baixo. E aqui nós temos a força tração, né? A força que o fio está fazendo para segurar esse objeto aqui, né? Pegando a lei fundamental, a gente tem que massa vezes aceleração. Essa força aqui, eu vou chamar ela de força resultante. É só uma observaçãozinha em que essa força resultante ela é dada pela interação entre a força-peso e a força-tração, onde o módulo dessas duas grandezas, como eu tenho dois vetores aqui na mesma direção, só que em sentidos opostos, a gente vai fazer a diferença, né? T menos P. Então, sabendo disso aqui, a gente pode substituir aqui no lugar de F, então vai ficar força-tração menos força-peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Sabendo disso agora, a gente pode pegar, como eu estou procurando a aceleração, eu posso passar o m dividindo todo mundo ali. Então, já passando lá para cá, sem se preocupar com o jogo de sinal nem nada, a gente vai fazer como a aceleração é T menos P dividido por m, né? Força tração, força peso e massa. Agora é só substituir aqui os valores. O valor da força tração, né, que a tração é igual a 520 N, a gente substitui aqui no lugar de T, 520, menos a força peso, né? Uma pessoa eleva um peso de objeto 400 newtons. Então aqui dá 400 dividido pelo valor da massa. Observe, se o peso, ó, lembrando aqui, ó, que a força-peso ela é medida pelo produto da massa vezes a aceleração de gravidade. Se ele está dando que o peso é 400 newtons, e como a gente está na Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 10, passando 10 dividindo aqui, a gente tem a massa como 400 dividido por 10, então a massa vai ser 40 quilos. Substituindo aqui embaixo, então a aceleração vai ficar 520 menos 140 dá 120. 120 dividido por 40. Corta esse zero com esse zero. Então vai ficar 12 por 4, que é o mesmo que 3 metros por segundo ao quadrado. Logo, nossa alternativa correta aqui é a letra E. Nossa quarta questão diz o seguinte: um bloco de massa 2 kg está submetido à ação de duas forças, cujos módulos são, respectivamente, iguais a F1, 10 newtons, F2, 6 newtons, conforme ilustra a figura abaixo. O bloco encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Sabemos que no local a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e utilizando o seno de θ é igual a 0,8
8 e cosseno de θ igual a 0,6, a força normal que atua no bloco tem módulo igual a. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é acertar quem são as forças que estão atuando sobre esse bloco, né? Algumas forças. Então, a gente vai aqui discriminar a primeira força aqui, que é a força normal. Força normal, lembre-se que o bloco está em contato com essa superfície aqui horizontal. Então, é uma força de contato, né? De oposição ao contato. Você encostou, então ela vai surgir uma força que a gente chama de normal, que ela é perpendicular em relação à superfície. Então, aqui, ó, é como está atuando a força normal. E a força que está puxando o bloco, segurando ele no chão, né, preso no chão, puxando ele para baixo, é o que nós chamamos de força peso. Na questão, ele está pedindo o valor, né, da ação da força normal, a força normal que atua no bloco. Então, como é que a gente pode fazer? Na questão, ele nos dá o valor que da força 2 tem um valor de 6 newtons e o valor da força 1 que dá um valor de 10 newtons. O que a gente pode fazer aqui, observando que esse vetor está inclinado, é decompor esse vetor, né, em relação ao eixo y e em relação ao eixo x. Então, vou traçar aqui uma reta suporte para a gente entender melhor como fazer. Aqui eu vou chamar de f de y e aqui eu vou chamar de f de x. Então, nós vamos trabalhar com a projeção desse vetor, né, f1, no eixo x e no eixo y. Mas como a questão está pedindo sua ação da normal, só basta a gente trabalhar mesmo com a projeção desse vetor em relação ao eixo y, né? É como se fosse a sombra dele aqui, ó, coincidindo aqui nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho. Então vamos lá, ele dá, nesse caso aqui, o valor da medida de um ângulo que ele chama de θ, né? Ângulo θ. E daí vem o seguinte, que o valor da força normal, primeira observação que a gente pode olhar aqui, é que o valor da força normal mais a projeção da força no eixo y, que eu chamei de Fy, vai ser igual, se eu observar quem? A força peso. Então aqui, ó, calculando a força peso, a gente tem que a força peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então o peso vai ser a massa que ele dá aqui, que o bloco tem 2 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então o peso vai ser igual a 20 newtons. Então a gente já determinou. E essa aqui já está determinada. Então eu tenho que calcular agora o valor da projeção, que é f de y. Então isso aqui é trigonometria básica. Observe aqui, ó, esse ângulo e observe onde é que está aqui o eixo y, nesse trecho aqui, ó, essa projeção. Como é que eu vou fazer para calcular ela? Se eu traçar aqui, ó, fechar aqui, eu observo que eu formo um triângulo retângulo com cateto oposto em relação a esse ângulo, que ele em módulo tem o mesmo tamanho que esse aqui. Então só basta a gente calcular aqui o seno do ângulo formado abaixo da reta da força 1. Então seno de θ vai ser a medida do cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Lembre-se que esse cateto aqui é a projeção desse daqui. Então eles têm o mesmo tamanho, que eu chamei de Fy, sobre a hipotenusa. Que é uma hipotenusa? O vetor F1, que vale 10 newtons. O seno de θ, a questão nos dá aqui que ele vale 0,8. 0,8. Então, Fy dividido por 10. Fazendo aqui um produto cruzado, né? Então, teremos Fy vai ser igual a 0,8 vezes 10. Isso aqui dá 8 newtons. Pronto. Acabou aí? Ainda não. Logo, né? Como a gente sabe, ó, foi afirmado aqui no início, que a soma da força normal mais a projeção da força 1 no eixo y é igual a força peso.
Então só basta eu fazer que a normal vai ser igual a força-peso menos a força projetada no eixo Y. Então a normal vai ser força-peso, que é 20, menos 8. Então o valor da força normal vai ser igual a 12 newtons. Logo, nossa alternativa correta é letra B. Nossa quinta questão. Um trenó de neve é puxado por 8 cachorros realizando um movimento retilíneo com velocidade de módulo constante em uma estrada horizontal. Na figura abaixo pode-se vê-lo de cima. Sobre o trenó está um homem, carnes sobre panos, alguns troncos de árvores e uma caixa. Nós temos a corda de junção e aqui nós temos os cães. Com base no exposto, considerando as massas das cordas e a resistência do ar, assinale a alternativa correta. Então, letra A, todos os cachorros aplicam sobre o trenó forças de mesma intensidade. Letra B, a força normal sobre o trenó tem maior módulo que a força-peso do trenó. Letra C, sobre o trenó não existe força de atrito. E o módulo das forças resultantes sobre o trenó é a soma das forças aplicadas pelos cachorros sobre as cordas. Então, vamos entender essa questão da seguinte maneira, né? Fazendo aqui um esqueminha. Então, vamos entender essa questão da seguinte maneira. Vamos fazer aqui um esqueminha. Então, nós temos aqui, vou fazer um bloco aqui, para a gente visualizar como é que essas forças estão se comportando nesse trenó. Então, aqui, ó, a força normal, né? O trenó está em contato com a superfície, então ele tem a ação da normal, que é perpendicular à superfície, né? Está apontando para cima. Nós temos aqui o vetor força dos cães, né? Esse vetor aqui vai simbolizar a força dos cães. E aqui nós temos o vetor força de atrito, chamado de FAT. Sobre o trenó, nós temos a força peso agindo sobre ele, né? O peso do trenó, que eu vou chamar de P de T. E nós temos o peso das cargas, né? Peso das cargas. Então, se você observar aqui, a força normal, ela é dada pela soma, né? Como eles estão na mesma direção e mesmo sentido, da força peso dos trenó, que eu chamei de P de T, mais o peso das cargas, que eu chamei de P de C. Voltando às alternativas, a gente entende que a força normal sobre o trenó tem maior módulo que a força peso do trenó, né? Porque a força normal é a soma das duas forças, né? Força peso do trenó e força peso das cargas. Logo, nossa alternativa correta é a letra B. Essa sexta questão. No século XVI, as pessoas acreditavam que a Terra não se movia. Todavia, atualmente sabemos que ela se move e um conceito físico que sustenta e auxilia na justificativa dessa ideia é o da pressão, quantidade de movimento, inércia, ação-reação. Presta atenção. O fato da gente não conseguir sentir o movimento da Terra, ele é explicado porque estamos na Terra. Ou seja, os corpos no planeta possuem a mesma velocidade do planeta. Assim, por inércia, não notamos o movimento da Terra. Logo, a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra C. Bem tranquila essa questão aqui. Sétima questão. Assinala as proposições com relação às aplicações da lei de Newton. A primeira afirmativa diz o seguinte: a mesma força em dois corpos de massas diferentes produz uma aceleração de modo diferente em cada corpo. Essa afirmação aqui ela é verdadeira. Por quê? Segundo a segunda lei de Newton, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, que diz que uma força ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração, né? Assim, um corpo com mais massa, ele terá uma menor aceleração quando se comparado com outro corpo de menor massa, sendo a força aplicada para os dois corpos iguais em módulo, né? Então, se a gente manter essa força igual aplicada a esses dois corpos e só variar o valor da massa, então nós teremos acelerações diferentes. Então, logo isso aqui é verdadeiro.
A segunda, um corpo em estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme em relação a um dado referencial só muda de estado a partir de uma força resultante não nula impressa sobre ele, né? Isso aqui é verdadeiro. Sabe por que é verdadeiro? Porque um corpo em repouso em movimento uniforme possui força resultante nula, né? Que age sobre ele e somente passa a ter uma força agindo sobre ele se houver variação na quantidade de movimento, ou seja, uma variação no modo da velocidade indicando a presença de uma aceleração. Então, ok. Terceiro tópico aqui, a gente tem uma força resultante sobre um corpo pode ser quantificada com uma variação da quantidade de movimento linear desse corpo em um dado intervalo de tempo. Essa afirmação também é verdadeira. E ela é verdadeira porque, veja bem, se houve variação na quantidade de movimento de um corpo em um dado intervalo de tempo, houve variação no modo da sua aceleração. E, portanto, a presença de uma aceleração indicando uma força resultante diferente de zero no corpo, né? Então, variou. Há uma variação no movimento. A quarta, o modo da velocidade de um corpo é sempre constante quando submetido a uma força centrípeta. Essa afirmação aqui ela é falsa. Por que ela é falsa? Para ser verdade, a gente tem que é necessário que o módulo da força centrípeta também seja constante. Nossa última afirmação. A força gravitacional que um objeto em queda livre exerce sobre a Terra tem módulo diferente e sentido oposto à força que a Terra recebe sobre esse objeto. Essa afirmação também ela é falsa. Porque pela terceira lei de Newton, né, a gente tem que é ação-reação, as forças elas possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Logo, nossa alternativa correta, ó, letra D, 1, 2 e 3 são verdadeiras. Oitava questão. Um bloco de massa 3 kg inicialmente em repouso é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força de 15 N durante 2 segundos, conforme o desenho. Nessas condições, é possível afirmar que quando o objeto tiver percorrido 50 metros, a uma velocidade em metros por segundo será de... Então, pegando aqui os dados da questão, nós temos que a massa é de 3 quilos. Temos também, quando ele fala que o corpo está em repouso, inicialmente em repouso, já fica a nossa ideia que a velocidade inicial é zero. Ele dá que a força com que esse objeto é puxado é 15 newtons. E ele dá também o tempo em 2 segundos. A primeira coisa que a gente vai precisar aqui é que quando ele pede a velocidade nos 50 metros, é a gente determinar, levando em consideração a função da velocidade, calcular a aceleração. Para a gente calcular a aceleração aqui, só basta a gente pegar a segunda lei, a lei fundamental, que fala que força é massa vezes aceleração. Eu tenho a força aqui que vale 15, a massa aqui vale 3. Então agora vai ficar fácil para a gente determinar a aceleração, passando 3 dividindo 15. Então vai ficar 15 dividido por 3, a minha aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Determinada a aceleração, agora é só substituir. Velocidade final, velocidade inicial como o corpo estava em repouso, então ela é zero. A aceleração a gente achou aqui que é 5, vezes o tempo aqui que ele dá na questão, que são 2 metros por segundo, ou que são 2 segundos, perdão. Então a velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Nossa alternativa correta é a letra E. Nona questão. Uma mola está suspensa verticalmente próxima à superfície terrestre, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos anotar logo, começar anotando logo esses dados, né? A aceleração da gravidade vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na extremidade livre da mola é colocada uma cestinha de massa desprezível que será preenchida com bolinhas de gude de 15 gramas. Então a massa de cada bolinha de gude vai ser igual a 15 gramas, que a gente vai transformar em quilos, então multiplica por 10 a menos 3. Então aqui vai ser 15 vezes 10 a menos 3 quilos.
Mas daqui a gente pode calcular a força-peso, né? Que é essas bolas ela faz na cesta. A força-peso vai ser massa vezes gravidade. Força-peso vai ser a massa, que é 15 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Então a força-peso aqui vai ser igual a 15 vezes 10 a menos 2 newtons. Guardando. Sabendo disso, agora a gente vem ao acrescentar bolinhas à cesta, verifica-se que a mola sofre elongação proporcional ao peso aplicado. Sabendo que a mola tem uma constante elástica de 9 newtons por metros, quantas bolinhas é preciso acrescentar à cesta para que a mola estique exatamente 5 centímetros? Então esse x é o que? É o tamanho da deformação, também chamado de elongação da mola. Então é 5 centímetros, a gente tem que tomar cuidado para converter em metros. Então multiplico por 10 a menos 2, né? Que eu vou dividir por 100. Então, sabendo aqui, pela lei de Hooke, que a força elástica é o produto da constante vezes a deformação, então a minha força elástica aqui vai ser a constante, que é 9, vezes a elongação, que é 5 vezes 10 a menos 2. Então aqui vai ficar 45 vezes 10 a menos 2 newtons. Para a gente determinar agora a quantidade, só basta a gente pegar, né, a força elástica e dividir pela força peso. Então a força elástica aqui foi 45 vezes 10 a menos 2. E a força peso aqui foi 15 vezes 10 a menos 2. 45 dividido por 15 dá 3. Posso simplificar esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2. Então aqui eu vou poder colocar 3 bolinhas, né? Então, ó, a letra B. Nossa 10ª questão, ela fala: estabeleça a magnitude das componentes horizontal e vertical dos vetores a seguir. Então, quando ele pede a magnitude das componentes horizontal e vertical, ele quer saber o valor do módulo dessa projeção do vetor 10n, que é meu vetor resultante, sobre esses eixos aqui, o eixo horizontal e o eixo vertical. Para a gente entender melhor, então, quando eu falo projeção, é como se fosse a sombra, né, desse vetor. Eu tenho que calcular esse tamanho aqui, e a mesma coisa vai acontecer desse outro lado aqui, né, na vertical. Então, aqui resolvendo, vai ficar, calculando aqui, eu vou chamar aqui de fx, e aqui eu vou chamar de fy, só para a gente nomear. Então, em relação a esse ângulo aqui de 30 graus, né, como eu quero essa medida desse lado aqui, então o lado junto ao ângulo é o meu cateto adjacente, né? Então eu posso trabalhar com a cosseno de 30 graus, que vai ser o cateto adjacente, que eu chamei de f de x, que é tudo isso aqui, ó, sobre a hipotenusa, que vale 10, que já é esse vetor. Cosseno de 30 graus, a gente sabe que ela vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Então aqui fica fx sobre 10. Fazendo produto cruzado, fica 2 vezes f de x, 2f de x. 10 vezes raiz quadrada de 3, então dá 10 raiz quadrada de 3. Então f de x vai ser, passo 2 dividindo todo mundo ali, então fica 10 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então f de x vai ser 10 dividido por 2, dá 5 raiz quadrada de 3 newtons. Vamos agora, isso aqui é da horizontal, viu? Isso que nós achamos foi da componente horizontal. E agora a gente vai trabalhar com a componente vertical. Então presta atenção, eu estou querendo, ó, calcular esse tamanho aqui, esse módulo aqui, ó, que é a projeção do vetor resultante de 10 newtons, esse pedaço aqui. Como é que eu observo? Ó, eu posso trabalhar com a projeção desse lado aqui, ó, fechando esse triângulo.
Então eu tenho aqui um cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então eu posso trabalhar com seno de 30. Seno de 30 graus vai ser quem é o cateto oposto, né? Que é quem é f de y. Isso tudo aqui vale f de y. F de y sobre a hipotenusa que vale 10. Seno de 30 vale 1 sobre 2. Então aqui é f de y sobre 10. Fazendo o produto cruzado vai ficar 2f de y, que é igual a 10 vezes 1 a 10. F de y vai ser 10 dividido por 2. F de y vai ser igual a 5 newtons. Letra B, ela pede a mesma coisa, né? Calcular a magnitude. Então você vai trabalhar com a projeção, ó, desse vetor aqui no eixo y. Vou chamar aqui agora de FY. E com a projeção dele aqui no eixo x, né? Na horizontal. Vou chamar aqui de f de x. Então vamos trabalhar aqui logo com o eixo horizontal, né? Vamos trabalhar aqui com o eixo horizontal. Então observe aqui o seguinte, ó. Eu vou trabalhar com a projeção desse vetor nesse eixo aqui. Esse pedaço aqui. Se eu parar para analisar, ó, o módulo daqui para cá é o mesmo que daqui para cá. Então como é que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com o seno de 45, né? Que o seno de 45 ele vai me dar a medida desse módulo, né? Então aqui vai ficar seno de 45 graus, vai ser o cateto oposto que eu chamei ele quem? De f de x. F de x sobre a hipotenusa que eu chamei de f. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. F de x sobre f que é 100. Fazendo o produto cruzado vai ficar 2f de x, que vai ser igual a 100 raiz quadrada de 2. Então aqui vai fazer o quê? Passa o 2 dividindo, então vai ficar 100 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então f de x vai ser igual a 50 raiz quadrada de 2. Fazer agora em relação à vertical. A vertical é a projeção, né, desse vetor nesse eixo aqui. A lógica é a mesma, né? Então a gente pode trabalhar como eu quero esse tamanho aqui, ó, ele está próximo ao ângulo, chamado de cateto adjacente junto ao ângulo. Então posso trabalhar com cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 é cateto adjacente, que eu chamei de f de y, sobre a hipotenusa que eu chamei de f. Cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, que vai ser igual a fy sobre f, que vale 100. Fazendo o produto cruzado dá 2fy, e aqui dá 100 raiz quadrada de 2. Passo o 2 dividindo todo mundo aqui, né? Então fica 100 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então f de y vai ser igual a 50 raiz quadrada de 2. Pronto. É isso, pessoal. Tá feita a revisão. Alguma dúvida, entrar em contato. Até mais.